Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos começar uma série especial, a série Câmaras. Ou seja, nós vamos entrevistar as principais câmaras de arbitragem e mediação do Brasil. E nós resolvemos começar com uma câmara que tem uma cobertura nacional, a CBMAI, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. E eu tenho aqui o coordenador adjunto das câmaras CBMAI por todo o Brasil, que é o Dr. Eduardo Vieira. Nós vamos conversar com ele. Mas antes da gente conversar com o Eduardo Vieira, vamos ver um pouquinho o vídeo institucional do CBMAI. Assista aí. Sabe aqueles pequenos desentendimentos que acontecem no nosso dia a dia? Acontecem também nos negócios. A empresa de Fernando fechou um acordo comercial com o fornecedor, mas nem tudo saiu como previsto. Por motivos diversos, nem os pagamentos, nem os prazos foram cumpridos. Fernando, como a maioria dos empresários, não tinha nem tempo e nem dinheiro a perder. Ele não podia passar anos na justiça para resolver algo tão simples. E agora? A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, apresenta CBMAI, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Para resolver questões como essa, a CBMAI está presente em todo o país. Fernando propôs ao seu fornecedor procurar a Câmara de Mediação de sua cidade. O atendimento foi rápido e logo a reunião foi agendada. Com a ajuda de um mediador, Fernando e o fornecedor sentaram-se, apresentaram suas versões, conversaram e se entenderam. O que foi discutido e decidido ficou entre eles. Graças à mediação, os negócios voltaram ao que eram antes. A entrega foi feita e os pagamentos também. Tudo bem rápido, fácil, sigiloso e econômico. A história de Fernando só foi possível graças à CACB, que acreditou na cultura dos MESCs, métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. A mediação é um método que dá oportunidade às partes envolvidas de chegarem a um acordo. Tudo é coordenado por um mediador que orienta a conversa sem impor uma solução. A decisão final é dos envolvidos na controvérsia. A vantagem da mediação é facilitar a volta das relações entre as partes. Todos saem ganhando. Quando o método escolhido é uma conciliação, a CBMAI disponibiliza um conciliador que propõe uma solução que será aceita ou não. Já a arbitragem é um método no qual as partes envolvidas são auxiliadas por um ou mais árbitros, cujo papel é encontrar uma solução que beneficie os dois lados. É baseada no consenso e na flexibilidade. A arbitragem pode ser prevista em contratos como um caminho para a resolução de conflitos ou acordada depois do conflito instalado. A decisão tomada tem força de sentença judicial, seu cumprimento é obrigatório e não cabem recursos. Por fazer parte do sistema CACB, a CBMAI marca sua presença em câmaras espalhadas por todo o território nacional. Para atender a essa demanda, a CBMAI ministra cursos para a formação de especialistas em mediação e arbitragem. O curso traz noções de como funcionam os métodos extrajudiciais e de como conduzir um procedimento. A CBMAI tem um procedimento padrão em todas as suas ações. Para ajudar nesta uniformização, a CBMAI desenvolveu um manual explicativo com todos os passos para a montagem e operacionalização de uma câmara de mediação e arbitragem. Além disso, um plano de negócios orienta a abertura da câmara de forma sustentável e planejada. Toda a sua gestão é online. Um sistema exclusivo gera os procedimentos, ajudando o secretário a administrar a câmara de forma prática, rápida e padronizada. Para a troca de informações e experiências, a CBMAI ainda produz a revista Resultado, que traz trimestralmente notícias nacionais e internacionais sobre métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. A força de atuação da CBMAI pode ser medida pelos seus parceiros. São organizações reconhecidas pela sua competência e pela sua representatividade. Esta é a CBMAI.
sigilo, rapidez e economia para a solução de controvérsias de pequenas, médias e grandes empresas no Brasil e no mundo. CBMAI, soluções extrajudiciais de controvérsias. Doutor Eduardo Vieira, nós vimos aqui no vídeo institucional do CBMAI que a Câmara tem instituições instaladas em praticamente todo o país. Quantas unidades tem, como funciona isso e como as pessoas descobrem aonde chegar uma unidade da CBMAI? Pois bem, Asdrubal, a CBMAI, ela consegue ter essa capilaridade graças ao sistema de associações comerciais. Hoje no país nós temos mais de 2.000 associações comerciais espalhadas. Temos câmaras em todas? Não, não temos. Por vezes não há necessidade de você instalar uma câmara em um município onde você não tenha... Até porque não tem demanda para tudo isso, né? Exatamente. Ainda não. Então hoje nós temos no nosso sistema de associações comerciais 50 câmaras de mediação e arbitragem. Hoje nós estamos com o número de 50. Temos 4 que estão em fase de instalação, então acredito que até março de 2014 nós teremos 54 câmaras. Ainda assim, nós temos um outro projeto que é uma parceria com o Tribunal de Justiça daquele estado, e aí nós temos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Alagoas, que a gente chama de posto avançado de conciliação. E esse, a gente também, a meados de março do ano que vem, a gente deve chegar a um número de 50 postos instalados no país. Então, a gente coloca, gosto de dizer, porque o nosso planejamento de curto prazo para o próximo ano, nós teremos 100 pontos de atendimento, sempre dentro das associações comerciais ou, em alguns casos, existe uma instituição privada que se associa à associação comercial e que trabalha dentro das premissas que a rede CBMAI diz que são boas práticas de gestão. Então, para aquele que quer consultar, quer saber onde é que tem uma câmara instalada, pode acessar o nosso portal no endereço www.cbmai.org.br. Vai estar aí no seu vídeo, cbmai.org.br. Perfeito. Lá a gente tem um mapa com o endereço de todas as câmaras vinculadas ao nosso sistema. Nós estamos praticamente em todos os estados. São 6 estados que a gente não tem ainda instalado, mas para o próximo ano, além das cidades com mais de 150 mil habitantes, a prioridade é que pelo menos a capital tenha uma CBMAI, tenha uma CBMAI instalada dentro da associação comercial. Perfeito. E Eduardo, eu também estou aqui em mãos com um exemplar da revista Resultado, que é uma revista que eu acompanho já há muitos anos. Eu pessoalmente, como sou uma pessoa que gosta do tema mediação e arbitragem e lido com esse tema há diversos anos, eu sou leitor assíduo da revista Resultado, que é uma revista produzida pelo CBMAI e pela CACB, não é isso? Exato. Quanto tempo tem essa revista? E se a pessoa quiser acessar essa revista, o conteúdo dela, ou receber em seu endereço, como ela faz? Então, a revista ela já tem mais de 9 anos. Então já tá consolidada e é até legal. Quando uma pessoa que está no mailing não recebe, automaticamente a gente já recebe um e-mail daquela pessoa. Pode ter acontecido algum extravio, problema com o correio. A gente já recebe um e-mail da pessoa falando: eu não recebi a edição número tal, e aí a gente encaminha novamente. A revista, a distribuição dela é gratuita, não tem custo para o leitor. A grande ideia dessa ferramenta de comunicação é passar para o leitor as boas práticas, socializar conhecimento. Então existem diversas editorias dentro da revista, vou mencionar 2 aqui, por exemplo. A gente sempre traz uma entrevista com
com alguma pessoa que tem notoriedade sobre o assunto, ou dentro de algum marco, de alguma política que está sendo desenhada pelo Estado. Essa especificamente, nós entrevistamos o secretário da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, o Dr. Flávio Caetano, em que ele explica para nós um pouquinho de como o Ministério da Justiça está trabalhando a questão de política pública de acesso à justiça. E comenta também o marco legal da mediação que for encaminhado para o Senado, e que agora no próximo ano, deve tramitar na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado pelo Senado. Exatamente. Como nós já dissemos aqui em outros programas do Momento Arbitragem. Então a ideia da publicação é essa, né? É socializar conhecimento. Fazemos indicações de livros, referências bibliográficas, perguntas, por exemplo, se o leitor tiver uma dúvida sobre algum determinado assunto, ele pode encaminhar para nós, e aí nós, se a pergunta não for repetida, a gente publica também dentro da revista a pergunta do leitor e uma resposta técnica sobre aquela dúvida que o leitor tenha, né, acerca dos institutos. Muito, muito interessante. Eu até quero parabenizar o CBMAI e a CACB por essa iniciativa, porque assim como o nosso programa Momento Arbitragem, a revista Resultado e muitos dos esforços realizados pela CACB e o CBMAI tem claramente como objetivo difundir o tema dos meios alternativos ou meios adequados, como se está dizendo hoje, exatamente, de tratamento de conflito, né? Essa é uma discussão terminológica que, ao meu sentir, não tem lá muita importância, com todo o respeito dos que pensam diferente, mas o fundamental é que, utilizando uma terminologia ou outra, o fato é que estamos incentivando a difusão, a propagação, a multiplicação do conhecimento sobre mediação, sobre conciliação, sobre negociação, sobre arbitragem, ou seja, sobre uma maneira mais próxima, menos aflitiva, menos conflitiva, para que você possa resolver o seu problema de uma forma célere, de uma forma econômica, de uma forma confidencial e de uma forma simples. Por que não simples? Por que tem que complicar? Né? Pode ser simples. E é isso que os meios alternativos procuram promover. A ideia de que você tem uma forma simples, acessível, que já está disponível para você para resolver os seus problemas. E a CBMAI, sem dúvida alguma, é uma instituição séria, idônea, que está disponibilizando em diversas unidades espalhadas pelo país, como o Dr. Eduardo frisou, a possibilidade de você vir a utilizar esse serviço e resolver o seu problema. E aí, Dr. Eduardo, já para a gente passar para um ponto seguinte da nossa entrevista, eu queria pegar uma situação concreta. As pessoas costumam ter uma dúvida importante sobre se vale ou não a pena ir resolver um problema por mediação ou por arbitragem, porque se construiu uma ideia que sobre esse assunto mediação e arbitragem custa muito caro resolver esse problema através desse caminho, muito mais caro do que seria pela justiça pública. Aí eu queria que você ponderasse o que você pensa disso e a gente pudesse trabalhar um exemplo concreto de como seria a solução por mediação por arbitragem desse problema concreto e quanto custaria. Então a minha proposta é a seguinte: primeiro vamos avançar sobre a questão do tempo que leva um conflito na justiça pública e do tempo que levaria um conflito na mediação ou na arbitragem e a repercussão em termos de economia que esse tempo pode trazer, além do preço direto das custas dos honorários dos profissionais que vão atuar, mas o custo econômico que representa esperar tanto tempo por uma solução. E o segundo ponto vamos para um exemplo concreto, e esse exemplo seria o seguinte: uma pessoa comprou um lote para construir a sua casa, contratou uma construtora, combinou com ela em que tempo que ela construiria, como seria essa casa, qual seria o material de acabamento, ou seja, todos os detalhes necessários para que a casa fosse entregue. Combinou um preço, e vamos aqui dar um exemplo do preço de R$300 mil. Você combinou para construir a sua casa, uma ótima casa,
por R$300 mil e a pessoa agora teve um problema. A construtora não entregou no prazo, a obra está com uma série de problemas, de defeitos, que precisam refazer o trabalho, demolir e fazer de novo outras coisas, e a pessoa precisa de uma solução. Se ela for para a Justiça Pública, ela sabe que vai demandar anos e a casa vai ficar lá só o esqueleto, parada, sem solução. Então ela quer um caminho alternativo, mais rápido e mais econômico. Vamos para esse exemplo e para essas considerações gerais. Ótimo, ótimo. E a gente verifica que é dúvida e acontece todos os dias. Um exemplo para a gente iniciar essa fase, decretado hoje no país, isso aí são dados da Justiça, nós temos mais de 92 milhões de processos, o que vai dar, em média, 8 anos para você resolver um conflito. Então, vamos pegar esse marco, 8 anos. Por experiência, quando a gente procura conciliação ou mediação, normalmente esse conflito ele é resolvido em termos de 60, 90 dias. Então, vamos para o maior prazo? 90 dias. Podem ter conflitos que extrapolem? Pode, né? Mas vamos colocar a média de 90 dias. Bom, quem escolhe esse tempo? Quem escolhe esse tempo, outra questão importante. Como a gente está falando de mediação e conciliação, hoje a gente não tem uma regra estabelecida no país, né? Como nós comentamos, está tramitando a lei de mediação e talvez venha estipular um prazo. Bom, esse tempo ele vai depender muito da boa fé, da boa vontade das partes. E a experiência tem mostrado que quando as partes comparecem para uma mediação, elas já estão com um bom caminho andado para uma composição. Elas já estão certas de que o melhor caminho... Estão predispostas. Estão muito predispostas. Que o melhor caminho é a composição. Então, aquele terceiro, neutro, imparcial, mediador ou conciliador, vamos pegar o caso da mediação, o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer a comunicação que foi interrompida por algum motivo ou outro entre as partes, que gerou aquele conflito, e restabelecendo essa comunicação, eles conseguem negociar. Então, por isso que é um procedimento muito simples, ele é muito célere. Inclusive, o próprio Estado tem utilizado desses mecanismos, desses métodos, para dar agilidade a um processo. Agora, quando a gente está falando de arbitragem, merece um carinho especial. A gente tem uma regra hoje no país. Então, assim, procedimentos de arbitragem, vamos colocar que dura em média um ano. E aí a gente vai ter casos complexos, vai durar um pouquinho mais, e casos mais simples que vai cair na regra geral da lei, na nossa lei 9.307, que vai, quando as partes não dão um prazo, isso deve ser resolvido por até 6 meses. 180 então ao dias. invés dos 8 anos que seria o tempo médio de solução de um problema como esse na Justiça Pública, nós teríamos uma solução que iria variar entre 6 meses e um ano. Vamos colocar um ano? Um ano, que aí a gente fica com um número fechado. Para ficar um número confortável. Confortável, né? Certo. Então nós já tiramos 8 para 1. Aí vamos para a questão econômica. Quando a gente fala de mediação e arbitragem, a gente fala que a questão econômica ela é relativa, principalmente a arbitragem, relativa. Normalmente é menos oneroso, normalmente. Mas a gente pode ter outros fatores que beneficiem aquela empresa ou as partes a buscarem, por exemplo, a arbitragem, que é a confidencialidade. Vamos colocar um exemplo. Uma empresa que opera em bolsa de valores. Uma notícia pode trazer um prejuízo enorme. Então ela pode optar, mesmo sabendo que é mais cara, ela socorrer da arbitragem para solucionar um eventual conflito, porque uma notícia pode acontecer uma queda enorme nas suas ações e trazendo prejuízos enormes para um segmento enorme de partes. A professora Selma Lemes, ela tem uma tese
que ela diz o seguinte, nessa tese, a arbitragem ela pode ser até 50% mais barato do que o processo judicial, se a gente for levar em consideração todas as variáveis, nível de complexidade, as repercussões econômicas, as repercussões do tempo, porque aí a gente bem sabe, né? Dinheiro parado, ele não está parado, ele está, na verdade... No caso de uma casa, tem o IPTU para pagar. Pronto, né? Muito bem lembrado. Dependendo se é dentro de um condomínio. Tem um condomínio para pagar. Então, tem a manutenção, porque a própria obra que está parada vai se deteriorar se não tiver algum tipo de conservação, algum tipo de investimento. E todo aquele tempo de aluguel que a pessoa está tendo que pagar imóvel, enquanto não ingressa na sua casa nova, né? Então isso tudo, assim, todo mês eu pago um aluguel para estar morando em algum lugar, porque a minha casa não está pronta. São custos indiretos que por vezes não é levado em consideração, que talvez se eu ficasse aqueles 8 anos que nós mencionamos, agora vamos calcular um aluguel de 8 anos, porque eu não consegui ingressar no meu imóvel. Será que não vai ficar praticamente o valor da construção? É provável, há uma grande possibilidade. Não é? Você tem 8 vezes 12 aí, né? Você vai ter 96 meses pagando aluguel. Pagando aluguel. 96 meses pagando aluguel, enquanto na arbitragem tem uma solução em 1 ano. Seria um tempo bem menor e naturalmente um custo paralelo bem inferior. Agora, vamos então partir para uma outra coisa que as pessoas têm essa dúvida. Tá bom, eu sei que o tempo tem uma repercussão econômica importante, etc. Mas eu quero saber o seguinte, quanto eu vou pagar de custas de arbitragem, de honorários de ato, se eu ingressar com essa ação que o conflito custa R$300 mil e eu preciso resolver lá na CBMAI? Quanto que eu vou pagar? Então, a gente tem uma tabela de custas e honorários que ela vai variar por faixa de valores. Então, vamos colocar que essa construção de R$300 mil é exatamente o valor do conflito. Né? A gente conseguiu mensurar e conseguiu chegar nesse quantitativo. Veja, então na minha tabela vai estar mais ou menos de 200 mil a 300 mil. Em termos percentuais, como vai haver também uma pequena variação, vai chegar aí na casa, em condições normais, de 5% no máximo, do valor do conflito. Mas isso, o valor da taxa da Câmara? Não, todos incluindo os honorários dos árbitros? Todos os custos envolvidos. Honorários dos árbitros, a taxa de administração, né, que a Câmara vai cobrar até para ela poder manter e oferecer o serviço. Em torno de 5% do valor do conflito. Seria a despesa que a pessoa teria inicialmente para demandar na Câmara de Arbitragem e resolver esse conflito lá. Então, me parece bastante razoável. Porque estima-se o seguinte, que o valor de um aluguel de um imóvel, ele vai gravitar em torno de 0,5%, de 0,5% a 1% do valor de um imóvel. Então, se fosse 0,5%, só para a gente colocar para baixo isso, exato, você teria já por ano, né, 6% do valor do imóvel. 6% por ano. 6%. 6% do valor. São 8 anos. Exatamente. Né? Só esses 6% que a gente teria do aluguel seria os custos e teria... Então, um ano de aluguel a mais que teria que fazer já justificaria e resolver esse conflito pela Câmara de Arbitragem. E tem outros fatores, né? A questão emocional. Ninguém quer estar todo dia pensando, poxa, eu podia estar no meu imóvel, trazendo para o nosso exemplo, né? Mas não estou. Houve um erro, de quem foi o erro? Então, a questão emocional ela é muito forte. Você não quer estar todo dia indo ao fórum, pesquisando o processo para saber se deu andamento, se não deu, se foi distribuído, se não foi. Então, tem essa série de fatores que a gente coloca como benefício ao utilizar uma forma adequada de solução de conflitos. Ok. Doutor Eduardo, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Qual a sua perspectiva
de evolução da mediação no Brasil com o advento da nova lei que poderá vir agora em 2014, e qual a sua perspectiva de crescimento e consolidação da arbitragem, também com a perspectiva de revisão da lei de arbitragem, que está também aprovada já pelo Senado, faltando a tramitação na Câmara. Então, quais são suas perspectivas? O CBMA está animado pelo crescimento desses meios alternativos? A perspectiva é muito boa. A gente vem numa crescente. Se nós pegarmos aí 96, né, que foi quando a nossa lei de arbitragem ela surgiu, vamos colocar assim, era um instituto altamente desconhecido da população. Hoje a gente vê que a população já começa a assimilar. Se nós falarmos em contratos internacionais, principalmente com investimentos com um volume expressivo de recursos, hoje não existe mais contrato internacional sem uma cláusula compromissória prevendo a arbitragem. E muitas vezes também a mediação. Sim, o que nós tecnicamente chamamos de cláusula escalonada, né? Então você tenta mediar e depois, se não resolver, você vai tentar, vai solucionar o conflito via arbitral, né? Via arbitragem. Então a perspectiva é muito boa. Não dá, e aí eu vou falar principalmente daqueles negócios que são pequenos negócios de pequeno porte, para você estar todo dia se dirigindo ao fórum. O empresário, quanto menor ele participa mais ativamente do processo produtivo. Então, um dia que ele se ausenta, o processo produtivo dele para, isso gera prejuízo. Se a gente consegue compor esse conflito, chegar a uma solução amigável, é muito melhor para as partes. Então, abreviar o tempo de solução, né? Exatamente. Quando eu estou brigando, eu poderia estar produzindo, estar aferindo, melhorando o meu negócio, investindo em outras áreas do meu negócio. A perspectiva é enorme, é muito boa. Os conselhos profissionais já começam a abrir os olhos, para essa cultura de pacificação. A gente vê dentro do Conselho Federal da Ordem um esforço tremendo para levar essa mensagem aos colegas advogados, em outros conselhos, como de administração também, de contabilidade. Então, assim, acho que o momento é propício. As expectativas são das melhores possíveis. Não só no âmbito privado, mas no âmbito jurisdicional também, porque o Estado está tentando se aparelhar para quê? Para tentar resolver os conflitos pela mediação. Nós não mencionamos, mas essa lei que está tramitando agora na Câmara, ela vai falar sobre, por exemplo, contratos na administração pública, nas relações de consumo, e nas relações de trabalho. Relações de trabalho. Então, assim, está ampliando o leque e pacificando algumas questões, que não estavam previstas ainda em lei, que aí a gente tinha que socorrer de jurisprudências, mas estão pacificando questões que vai dar uma melhor... mais tranquilidade, né? Mais tranquilidade ao contratar e para aqueles profissionais que auxiliam, que são consultores de pessoas ou de empresas na busca de uma solução de conflitos. Então, a gente entende que o caminho é esse. O horizonte da solução de conflitos no Brasil, então, é bastante promissor. Muito promissor. A gente deixar de ter aquela visão unitária de que temos um conflito, temos que ir para a justiça pública, e aí a gente, quando já pensa isso, já pensa no tempo, já pensa no aborrecimento, no sofrimento, nos custos, etc. Para poder pensar, temos um conflito, podemos considerar outros meios para resolver esse problema, além do meio tradicional da justiça pública. E por que não eleger um desses meios como o meio primeiro, o meio preferencial para se resolver os problemas que estão afligindo a sociedade. Então, eu acho que essa é a mensagem final, a mensagem de que a perspectiva é promissora, é altamente positiva, e de que as pessoas que ainda não estão suficientemente inteiradas de como resolver problemas por meios alternativos devem desde logo se dedicar
a poder conhecer um pouco mais do assunto, ler a revista Resultado, assistir o Momento Arbitragem. Perfeito. E, por que não, ler a própria Lei de Arbitragem 9.307 de 96 e se manter conectado com todos aqueles que estão trabalhando na difusão dessa informação. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença e a visita do nosso querido colega, Dr. Eduardo Vieira, que é coordenador da rede de câmaras da CBMAI em todo o Brasil, coordenador adjunto, e ressaltar o site da CBMAI para quem quiser ter mais informação sobre a arbitragem, sobre acesso ao CBMAI. Qual que é o site mesmo, doutor? É www.cbmai.org.br. Então tá aí no seu vídeo, cbmai.org.br. Agradeço imensamente a sua presença em nosso programa e termina aqui a primeira edição da série especial Câmaras, que o Momento Arbitragem vai oferecer para você a partir de agora, entrevistando câmaras de arbitragem e mediação em todo o país. As principais câmaras do país serão entrevistadas no nosso programa para que você possa conhecer um pouco mais sobre elas e, se interessar, acessar e utilizar os seus serviços. Quero agradecer muito a sua audiência e quero pedir que você interaja com a gente. Envie sua pergunta, sua sugestão, faça o seu comentário aqui embaixo no quadro. Eu vou responder todas as perguntas, ou diretamente aí, ou em um programa que eu vou tratar especificamente da sua pergunta e responder de forma gravada para dar uma amplitude maior a essa resposta. Então agradeço mais uma vez a sua audiência e conto contigo no nosso próximo programa. Toda segunda e quinta, aqui o Momento Arbitragem, no meu blog asdrubaljunior.com.br. Muito obrigado, um grande abraço.